Boa tarde, Igor. Tá me ouvindo direitinho? Igor, tá me ouvindo? Boa tarde, Raquel, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Pessoal, preciso de um retorno de vocês, se o som tá saindo direitinho aí. Estão me ouvindo? Eu não tô ouvindo vocês. Samuel, tá me ouvindo direitinho? Sim. Ah, beleza, porque o pessoal aqui não tá me respondendo, eu tô achando que não tá saindo som legal aí. Então tá massa. Bom, boa tarde, pessoal. Como nós havíamos dito na aula de ontem pela manhã, essa aula de hoje é uma aula de revisão. A gente vai dar uma revisada no assunto, tá? Uma revisada geral, porque amanhã vocês vão ter uma listazinha de atividades lá, uma atividade avaliativa no CPV Prova. E essa atividade avaliativa é envolvendo esses conteúdos que foram trabalhados aí durante essa unidade que está se encerrando, tá? Bom, a lista ela vai ter 10 questões, tá? Ela vai valer 5 pontos. Essa pontuação aí vai ser somada com as outras atividades que vocês fizeram para a gente tirar a média da unidade. Ela vai ficar disponível lá no CPV Prova para vocês durante o dia inteiro, das 7 da manhã até as 6 da tarde, tá? Porém, vocês têm 60 minutos. Então, mesmo esquema da AV3 da unidade passada. Vocês vão acessar, a partir do momento que vocês acessarem, vocês têm 60 minutos para responder essa prova. Essa prova não, essa lista, tá? Então, fica disponível o dia inteiro. Vocês vão escolher lá o melhor horário para vocês responderem, o horário que cada um quiser, dentro desse período, mas tomando cuidado que o tempo para responder é de 60 minutos. Depois que você entra lá, você tem 60 minutos para responder a listinha. Essa lista, ela vai ser referente sobre, vai tratar do assunto que nós trabalhamos na unidade. Então, é sobre o conteúdo que nós trabalhamos nessa unidade, tá? E o principal ponto vai ser o vetor resultante, porque é a determinação da força resultante, e o princípio da primeira lei de Newton, que é a parte da dinâmica. Então, vocês já viram, a gente já viu aqui, que a dinâmica, a primeira lei de Newton, ela é baseada no princípio da força resultante, assim como a segunda lei. E para determinar a força resultante, a gente precisa ter o conceito de vetor resultante, porque a força resultante é determinada em função do vetor resultante. Então, nós sabemos que a força resultante ela é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo, tá? Ela pode ser nula, quando atende à primeira lei de Newton, ou ela pode ser um valor qualquer diferente de zero. E aí o corpo vai para a segunda lei de Newton, tá? Nessa lista, nós não iremos tratar da segunda lei, que foi o assunto da aula de ontem. Nós vamos apenas tratar da primeira lei de Newton e suas aplicações, tá? Então, no nosso caso, a força resultante vai ser zero, e aí você vai ter
aquela situação de inércia, ou repouso ou movimento retilíneo uniforme. Porém, nós precisamos saber como calcular a força resultante. Vocês lembram que naquela listinha que eu passei, tinha uma questão lá que o corpo estava submetido a duas forças e eu achei uma força resultante. E aí eu perguntei, o corpo pode estar em repouso? A resposta era não, porque ele teria força resultante diferente de zero. Eu posso até pedir para você calcular a força resultante. Eu só não vou pedir para você calcular a aceleração que esse sistema vai adquirir, certo? Porém, a gente vai calcular a força resultante, certo? Bom, então nós temos alguns casos aqui para relembrar aquela parte de vetores, tá? Que é justamente relacionado com a disposição dos vetores para a gente poder determinar o vetor resultante. Nesse caso aqui, nós temos a forças sendo aplicadas e essas forças nós utilizaremos para achar a força resultante, que é o nosso vetor resultante. Então imagine aqui que eu tenha num plano cartesiano duas forças, uma representada pela setinha preta e a outra pela cinza. Aqui eu tenho 3 unidades, cada quadrinho vale uma unidade, uma força de 3 newtons, por exemplo, se cada unidade for em newton, 3 newtons para cima e depois mais 1 newton para cima. Qual vai ser a força resultante? Essa setinha que está em vermelho aqui, que corresponde ao quê? 4 newtons para cima, certo? 4 unidades para o norte. Então, o que é isso aqui? Soma de vetores que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Como é que eu determino o vetor resultante? Somo o módulo dos vetores. 3 mais 1 vai dar 4, que é o vetor resultante. Então, força, quando as forças atuam no corpo, tem a mesma direção e o mesmo sentido, nós iremos somar os módulos das forças para achar a força resultante, certo? A outra possibilidade seria que você tivesse aqui o vetor de 3 unidades para a direita, depois mais uma unidade para a direita. Novamente, a resultante seria a soma desses vetores, resultando em 4 unidades para a direita, porque vetores de mesma direção e mesmo sentido, certo? Então, a mesma coisa aqui do exemplo anterior, porém, a diferença aqui vai ser o sentido. Aqui você teria norte, o sentido norte, aqui você tem o sentido leste, tá? Mas mesma direção e mesmo sentido, vocês vão determinar pela soma. Bom, terceira situação, você tem vetores com mesma direção e sentidos contrários. Como é que a gente tirava a resultante desses vetores? Só um minutinho aí, gente. Desculpa, pessoal. Entrou um cachorrinho aqui no escritório, eu tive que botar para fora, estava latindo. Então, olha só. Desculpe a interrupção. Vejam bem. Então, nós temos aqui mesma direção e sentidos opostos. Quando os vetores tinham sentidos opostos, a gente tirava a resultante pela diferença entre eles. Então, observe aqui. 3 newtons para a direita, 2 newtons para a esquerda, oeste. Um menos o outro vai resultar em 1 newton para leste, 1 newton para a direita, certo? Então, vetor resultante ou força resultante vai ser a diferença entre os vetores associados. A mesma coisa eu poderia ter aqui, só que num plano vertical, utilizando aqui dois vetores, um vetor 2 newtons para cima, força de 2 newtons para cima, e outro vetor com uma força de 2 newtons para baixo, 2 unidades para baixo. A resultante nesse caso aqui vai ser o quê? Zero, porque eles irão se anular. Vetores de mesma direção em sentidos contrários, eu vou subtrair 2 menos 2, a resultante vai dar zero. Se fosse um corpo aqui sendo puxado para cima e para baixo, ele iria permanecer parado, porque as forças seriam iguais, certo? Bom, e a outra possibilidade seria o quê?
seria se nós tivéssemos vetores com direções diferentes. Então, formando ângulos aqui de 90 graus. Por exemplo, um vetor está para o norte, o outro vetor está para leste. A resultante seria nordeste aqui em vermelho. Então, como é que a gente vai calcular o vetor resultante? Lembre-se que quando os vetores associados eram perpendiculares, esses vetores formavam um triângulo retângulo com a resultante. E aí eu iria calcular utilizando o que? O teorema de Pitágoras. Então, se aqui eu tenho 4 unidades, 4 newtons para cima, e 3 newtons, 3 unidades para leste, a resultante aí vai ser 5 unidades ou 5 newtons para nordeste, tá? Então, o que a gente observa aqui? Que o vetor resultante com os vetores associados, eles formam um triângulo retângulo, né? Então, as forças que nós aplicamos, uma força para o norte, que foi transferida para cá, e uma força para leste, que foi transferida para cá, essas forças, elas, com a resultante, formam um triângulo retângulo. E a gente vai determinar a hipotenusa desse triângulo justamente pelo teorema de Pitágoras, que é a nossa força resultante. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Então, cateto oposto ao quadrado mais adjacente ao quadrado. Nós pegamos a força resultante e calcularemos como FR ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Por isso que a nossa resultante aqui foi de 5 unidades ou 5 newtons para nordeste. Beleza? Bom, a força resultante, portanto, é a única força que substitui todas as forças que estão agindo no corpo, certo? E aí, essa força resultante, ela pode ser de infinitas forças que atuam no corpo. Você teve aqui duas forças nos exemplos que eu passei, porém você pode ter 3, 4, 5 ou mais forças atuando no corpo. E como é que a gente vai calcular? Sempre a força resultante vai ser a soma, a interação vetorial de todas as forças. Porém, a depender da disposição dos vetores, nós teremos forças resultantes diferentes. E aí a gente vai tirando de 2 em 2 até chegar no vetor resultante final, certo? Então, tiro as forças resultantes. Então, por exemplo, aqui eu vou tirar essa força resultante de F1 e F2, depois eu vou tirar dessa de cima e dessa de cá, que vai dar um vetor aqui, e essa vai estar oposta com a de cima, você vai diminuir uma da outra e você vai ter a força resultante, certo? Então, sempre você vai calcular aos pares, sempre de 2 em 2. Mesma direção em sentidos opostos, você vai calcular pela subtração, mesma direção e mesmo sentido pela soma e perpendiculares por Pitágoras. Se tiver um ângulo diferente de 90 graus, você usa a lei do cosseno em matemática, tá? Mas isso aí a gente não vai cobrar, não. A gente vai utilizar essas 3 situações que a gente citou aqui para a força resultante. Entenderam? Dúvidas? Não, nenhuma. Então, sobre a força resultante, que serve para a gente interpretar as questões de dinâmica, o que a gente precisa saber é isso, tá? Essa força resultante, ela é fundamental para a gente entender a parte inicial da dinâmica, que é o que nós já estudamos, análise do movimento, observando as suas causas e consequências. A dinâmica, ela é baseada nas leis de Newton, tá? No momento aqui, nós estamos revendo a primeira lei de Newton, tá? Que é a chamada lei da inércia. Essa lei da inércia ela foi baseada no princípio da inércia de Galileu. Então, Galileu estabeleceu o princípio da inércia, porém, ele cometeu um pequeno erro, e esse erro foi corrigido por Newton. Né? Eu já expliquei para vocês que Galileu imaginava que o corpo ele ia permanecer em repouso ou em movimento retilíneo até que alguma força atuasse sobre ele. E isso não é verdade.
O corpo pode ter força atuando e mesmo assim permanecer em repouso ou em movimento uniforme, basta que essa força esteja equilibrada com outra força. Então foi isso que Newton descobriu e corrigiu o erro, por isso que o nome é Lei de Newton e não Lei de Galileu. Galileu fez todo o trabalho, mas não conseguiu chegar na conclusão correta. E Newton chegou a essa conclusão, por isso que estabeleceu a lei da inércia, que é a lei de Newton, baseada no princípio de Galileu, tá? Essas experiências são comprovadas cientificamente. Então, toda teoria que eles propuseram, ela é comprovada na prática, é comprovada experimentalmente, tá? A estrutura da dinâmica, ela corresponde ela corresponde aos 3 princípios básicos que são chamados leis de Newton, princípios da dinâmica. A primeira lei é a lei da inércia, que nós já vimos, tá? Todo corpo tende a permanecer parado em MRU se não tiver força resultante sobre ele. A segunda lei é a lei fundamental da dinâmica, que nós também iniciamos aí o estudo, nós já falamos na aula de ontem. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Essas 3 leis, que foram baseadas no estudo de Galileu e de Kepler, elas regem até hoje o estudo de movimento dos corpos na natureza, tá? Essa primeira lei, que é a que a gente vai estudar hoje, que é a lei da inércia, que é o que importa para a gente. Essa primeira lei, lei da inércia, ela diz o seguinte: todo o corpo, quer esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, movendo-se em trajetória reta com velocidade constante, que é o movimento MRU, ele tende a continuar nesse estado se as forças resultantes que agem sobre ele for nula. Ou seja, se não houver força resultante atuando sobre o corpo, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, certo? Então, se a força resultante for zero, se ele está em equilíbrio, ou ele está em repouso, ou ele está em MRU. São as 2 situações possíveis, tá? Equilíbrio estático, se ele estiver em repouso, e MRU aqui é igual a zero, tá? Não é diferente de zero. Igual a zero, foi um erro de digitação. Ele está em equilíbrio dinâmico, tá? Porque o movimento é uniforme. Então, é um equilíbrio, porém em movimento. E é um equilíbrio, porém em repouso. Então, repouso é equilíbrio estático, movimento uniforme, equilíbrio dinâmico. Ok? Então, a primeira lei de Newton nos diz isso. Se não temos força resultante atuando sobre o corpo, ou o corpo está parado, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme, deslocando-se com velocidade constante. Se surge força resultante, as forças estão em desequilíbrio, aparece força resultante, nós já vimos que vai ter uma aceleração e ele parte para outro movimento, que é o movimento uniformemente variado. Ok? Bom, o que vocês precisam saber desse assunto, tá? Que é importante, mais relevante. Primeiro, a inércia. A inércia de um corpo, ela depende diretamente da massa. Eu exemplifiquei isso ontem, quando eu falei daquele caminhão, né? Carregado e descarregado para colocar em movimento. Então, pois para acelerar ou frear um ônibus, nós devemos aplicar uma força maior do que aquela que usamos para acelerar ou frear um carro, certo? Então, quando a gente freia um ônibus, da mesma forma que para colocar o ônibus em movimento, o motor precisa fazer uma força maior do que o motor do carro, porque o carro tem menor massa. Então, para romper a inércia, você precisa de uma quantidade de massa menor, uma quantidade de força, desculpe, menor, porque a massa é pequena. Então, se eu quero colocar um ônibus em movimento, eu preciso de uma força maior, porque a massa, a medida da inércia é maior. Ok? Então, quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a inércia. Maior a capacidade do corpo ficar parado ou de manter o movimento. Nós temos 2 tipos de equilíbrio.
equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, quando o corpo não tem força resultante, a velocidade é zero e ele está em repouso, então ele está em equilíbrio estático. Equilíbrio dinâmico, quando a força resultante é zero, ele tem velocidade, só que essa velocidade é constante. E aí ele está em movimento, porém ele está em equilíbrio, que a resultante é zero. Logo, ele tem o equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio do movimento. Tá? Esse equilíbrio estático ou dinâmico é um conceito que depende do referencial adotado. Isso eu exemplifiquei para vocês no primeiro dia de aula, quando eu falei que o corpo pode estar em repouso ou em movimento ao mesmo tempo. Isso é relativo, depende do referencial, tá? Então, se um corpo ele está em equilíbrio, ele pode estar em equilíbrio estático para um referencial e pode estar em equilíbrio dinâmico para outro referencial. É aquele caso da bolinha que eu passei para vocês na primeira aula que eu falei de inércia, de lei de Newton. Né? Tinha uma figura lá de um cara em pé, uma bolinha dentro de um ônibus e o ônibus movimentava. Se o ônibus já estivesse em movimento, a bolinha e o cara estariam parados em relação ao ônibus, porque eles estão dentro do mesmo ônibus que está em movimento. Então, ele mantém o movimento do próprio ônibus, por inércia. E aí, se o ônibus freia, sim, ele tende a permanecer em movimento, tanto o cara quanto a bolinha. E aí eles vão se deslocar para frente, porque o ônibus parou. Então, você tem equilíbrio estático e dinâmico em relação ao referencial que você adotou. Se você adota um referencial no solo, ele está em equilíbrio dinâmico, ele está seguindo o movimento do ônibus. Se você adota o referencial do próprio ônibus, ele está em equilíbrio estático, porque ele vai estar parado em relação ao ônibus. Entenderam isso aí, essa diferença? Todo mundo Sim, entendeu? Nenhuma dúvida? Tranquilo? tranquilo. Beleza. Bom, aí o que vocês precisam saber mais sobre isso? Uma partícula ela está mecanicamente isolada quando a força resultante que age sobre ela for nula, o que acontece em dois casos. Primeiro, quando as forças aplicadas se anulam ou quando não existe força aplicada. Então, a situação, observe que a situação que Galileu imaginou inicialmente é uma situação que realmente pode existir. Porém, não é a situação que existe em todos os casos. Então, a falha dele foi justamente essa. Se você não tem nenhuma força atuando no corpo, obviamente a resultante também vai ser zero. E esse corpo vai estar isolado e, consequentemente, vai estar em repouso, certo? Se você tem forças sendo aplicadas nesse corpo e essas forças se anulam, então a soma dessas forças vai ser igual a zero, a força resultante também é zero, porém existem forças sendo aplicadas. O corpo pode também estar em repouso, mas são situações diferentes. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu apliquei forças, duas forças com mesma direção e sentidos opostos, mas essas forças são iguais e têm sentidos contrários, elas irão se anular e a força resultante vai ser zero. Então, o que eu falei, imagine que eu tenho uma caixa aqui. Eu aplico 2 newtons de força para cima, 2 newtons de força para baixo. Esse corpo, essa caixa vai para onde? Para lugar nenhum. Ela vai permanecer parada. Porque a força resultante que atua sobre ela é zero, é nula. Então, cai nessa situação que nós passamos aqui. Certo? Então, o corpo ele pode estar isolado, em equilíbrio, quando a força resultante for nula, e esse isolamento ele pode ocorrer de duas formas. Se as forças se equilibram e se anulam, ou se não existir nenhuma força sendo aplicada no corpo. São duas situações que pode ocorrer isso aí, tá?
Referencial inercial. O que é isso? É o referencial para a qual a lei da inércia é válida. Ou seja, se um corpo que tiver força resultante nula permanecer em repouso em MRU em relação a esse referencial, ele vai ser um referencial inercial. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que ele está falando. Desculpe. Quando a gente analisa uma situação de repouso ou de movimento de um corpo, a gente está pegando um ponto de referência, tá? Esse ponto de referência, ele também precisa estar fixo, precisa estar parado. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram na sala de aula, eu dei um exemplo utilizando a mesa, né? Aí eu falei, se a distância que me separa da mesa permanece constante à medida que o tempo passa, eu estou em repouso em relação à mesa. E aí depois eu comecei a andar e dei o exemplo falando que se à medida que o tempo passasse, a distância que me separava da mesa aumentasse ou diminuísse, isso caracterizaria o meu repouso. Ok? Porém, essa análise que eu fiz, ela só foi válida porque a mesa estava fixa, estava parada. Se a mesa estivesse em movimento, mesmo eu estando andando em relação à porta, eu poderia estar em repouso em relação à mesa. Entenderam a diferença? Todo mundo entendeu isso aí, gente? Ou não? Sim. Sim. Olha só, vou dar outro exemplo para ver se fica mais claro, porque isso é um pouquinho complicado de entender. Imagine que eu tenha um carro viajando numa estrada, beleza? Esse carro, ele sai de Vitória da Conquista, vai para Itapetinga com velocidade constante. Se a estrada fosse apenas reta, ele estaria desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Bom, o que acontece? Para uma pessoa, eu que fiquei aqui em Vitória da Conquista parado, esse carro ele está desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme, certo? Isso significa que a força resultante que atua no carro é zero, porque ele está aplicando uma força igual a atrito, o peso está sendo anulado pela reação normal da superfície e, consequentemente, ele está com força resultante zero, velocidade constante. Mas isso só serve para mim que estou parado em Vitória da Conquista observando o carro seguir viagem, certo? Imagine agora que esse carro saia, o mesmo carro sai em linha reta aí, viajando, e eu esteja, ao invés de estar parado em Conquista, eu esteja dentro de outro carro, atrás desse carro aí que saiu primeiro, e eu esteja viajando a uma velocidade também de 100 km por hora num carro um pouco atrás desse carro. Eu vou ser um referencial inercial? Não, eu vou estar em movimento. E para mim, esse carro agora, ele pode estar em movimento ou em repouso. Tá? E esse movimento pode não ser movimento retilíneo uniforme, pode ser um movimento variado, acelerado ou retardado. Depende se eu acelerar o carro que está atrás ou frear o carro que está atrás. Conseguiram perceber a diferença? O que é um referencial inercial? Então, referencial inercial é aquele ponto fixo que a gente estabelece como parâmetro para analisar o movimento. E essas leis todas que a gente está estudando, elas só são válidas para referenciais inerciais. Se a gente coloca um referencial em movimento e vai analisar essas situações, aí tudo isso aí que a gente está estudando muda. Todas as características ficam diferentes. O que está em repouso pode estar em movimento, o que está em movimento uniforme pode passar a estar com movimento variado, e aí você tem diversas situações, ok? E por fim, vocês não podem confundir inércia com força, tá? Isso é muito comum
muita gente fala a força que a inércia exerceu. Aí o cara tá viajando lá numa caminhonete, sei lá, e aí de repente o motorista faz a curva, aí um objeto lá da caminhonete que está na caçamba é jogado para fora da caçamba, no momento que ele faz a curva. Ah, foi a força da inércia que tirou a caixa, que derrubou a caixa. Não, não existe força da inércia. Foi a inércia que atuou na caixa e manteve a velocidade do carro. E aí a caixa, quando o carro desviou a trajetória, ela seguiu a velocidade que o carro tinha e caiu da carroceria do carro. Tá? A mesma coisa daquele exemplo do ônibus. O cara está parado dentro do ônibus, o ônibus parado na estação. Se ele estiver solto e o motorista arrancar de vez o ônibus, o cara ele vai se locomover dentro do ônibus e você vai ter a impressão de que ele está indo para trás. Mas na realidade ele não está indo para trás. Né? Ele vai cair, mas foi porque o ônibus foi para frente. E como ele estava parado, a tendência era ficar parado, o ônibus foi para frente, ele vai cair um pouco para trás do ponto que ele estava, porque o ônibus deslocou para frente. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Alguma dúvida, meu povo? Tem não, professor. Alguém tem alguma pergunta, Não. alguma dúvida em relação a essa parte do conteúdo? Que vocês vão Não. responder a listinha lá? Tá Não? tranquilo. Tranquilo? Então, só um minutinho aí que eu vou pegar, eu vou fotografar aqui, registrar a frequência de vocês para a gente encerrar, tá? Só um minutinho Certo. aí. Valeu. Bom, estou fotografando aqui a tela com a frequência de vocês, tá? E aí não precisa se preocupar aí em levantar a mão não, porque eu estou registrando aqui. Eu já estou fotografando, registrando aqui a frequência de todos vocês. Só mais um minutinho. E aí, depois eu jogo isso para uma listinha e a gente encerra aqui. Beleza? Pessoal, mais alguma coisa, alguma pergunta sobre esse conteúdo? Se alguém tiver, pode falar. Se alguém não quiser perguntar agora, vocês podem também depois mandar uma mensagem no WhatsApp lá no privado, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Valeu, então. Valeu, professor. Obrigado pela participação de vocês. Boa Tchau, tarde. professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Qualquer coisa eu estou à disposição, viu? Um abração. Tá bom. Valeu. Tchau. Valeu, professor. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.